E aí pessoal, tá gravando agora um vídeo sobre essas três produções, Prime, Dark e Steins Gate. É um filme, o Prime, Dark é uma série que todo mundo conhece da Netflix, né? E Steins Gate que é um anime. Então eu considero essas três obras aqui como as melhores, que tratam sobre viagem no tempo, né? E o Prime, vamos começar com o Prime, né? Que é o mais complicado dentre os três e também o mais complicado dentre os filmes aí que já foram lançados sobre viagem no tempo. Ele é o mais complexo. Então quem assistiu sabe como é. Realmente é bem difícil mesmo. Então eu coloquei aqui, eu vou estar comparando as três obras em termos de qualidade, apontando os pontos positivos e negativos. E comparando também a questão da viagem no tempo, né? Que cada um tem seu conceito, a forma como trabalha durante a trama. Então vamos começar com Prime, né? Os pontos positivos de Prime é o conceito de viagem no tempo. Toda essa questão realmente criativo. A gente vê que o diretor realmente teve um tempo aí, foi anos eu acho, para escrever o roteiro desse filme, que quem assistiu sabe. Realmente é bem criativo, bem complexo e é uma coisa que realmente empolga no filme, é a questão da viagem no tempo. E também tem os plot twists, são realmente incríveis, são muito bons, surpreende mesmo. Parece que é uns 3 ou 4, não sei, tem vários, mas realmente são muito bem feitos. É aquele plot twist que a gente já é previsível, né? E a trilha sonora também eu considero muito boa, apesar que o filme também teve um baixo orçamento. Isso eu coloquei como ponto positivo e negativo, porque o baixo orçamento ele ajudou a questão da criatividade do diretor, porque quando um filme tem baixo orçamento você não tem muito o que trabalhar, né? Então você tem que ter bastante criatividade para escrever o roteiro e desenvolver uma boa história que realmente empolga, né? Então foi o que aconteceu com o Prime aqui. Bom, outro ponto positivo é a curta duração também, que deixou o filme mais dinâmico, com um ritmo mais dinâmico, né? Então não é um filme cansativo, para quem gosta, né, de viagem no tempo, é um bom filme, realmente. E o ritmo dele é bem dinâmico, é um filme bem curtinho, você nem vê a hora passar. E outro ponto positivo é os diálogos técnicos. Esse daqui é bem específico, né? Para quem é estudante de física ou engenharia, vai curtir esses diálogos, que todo filme, os diálogos entre os personagens são técnicos, né? Então quem é estudante de física e engenharia vai curtir isso. Aí eu coloquei também como ponto negativo, porque não é nem todo mundo é estudante de física, né, de engenharia, então é uma coisa que pode confundir bastante e deixa o filme bem complexo também, essa questão aqui. É difícil você entender o que eles estão querendo dizer, o filme todo, né? A ponto negativo agora, design de produção, fotografia, a direção. Então toda a parte técnica, como o filme teve baixo orçamento, o diretor não tem muitas condições, né? Acho que ele é amador, não sei. Então toda a parte técnica de Prime deixa bastante a desejar. Então design de produção, a fotografia, a direção não é muito boa, o filme não é bom, realmente tecnicamente, né, falando. E também os personagens não são muito carismáticos e as atuações não são muito convincentes também, outro ponto negativo. E o baixo orçamento, como eu falei, também limitou bastante a produção. Não é um filme grandioso, não tem nem efeito especial, o diretor não usou. E também o baixo orçamento que ajudou na questão também, que os efeitos práticos, né, não tem efeito especial, né? Mas isso só deixou o filme mais pé no chão. Quando você assiste Prime, você vê que tem alguns momentos que você pensa que está assistindo um documentário, porque realmente é muito real uma coisa acontecendo lá. As coisas que acontecem assim é bem... O diretor quis trazer realmente bem aproximado da realidade. E por último, os diálogos técnicos, né? Que é outra coisa que coloquei como ponto negativo. Agora eu vou estar analisando a questão da complexidade, né? Por que ele é complexo, Prime? Por quê? Bom, primeiro, porque os eventos não são obtidos, alguns eventos do filme. Então algumas coisas que são mostradas no filme lá, nem tudo é mostrado no filme, é só mencionado pelos personagens. Então
fica bem difícil você captar o que os caras estão querendo dizer lá. Fica perdido o filme todo. Outro ponto, né, ponto de complexidade, né, porque ele é complexo, é o baixo orçamento. O baixo orçamento também deixou ainda mais difícil, o filme mais complexo, porque a não utilização de alguns efeitos acabou confundindo a gente, né? Deixando mais difícil da gente captar o que o filme tá querendo dizer, o que os personagens estão querendo dizer, o que tá acontecendo ali. E os diálogos técnicos também, é uma coisa bem que incomodou muito, foi esses diálogos aqui, que eu fiquei sem entender o que esses caras estão falando o filme todo. Então é uma coisa que realmente deixa o filme bem difícil mesmo, esses 3 pontos. Sem falar da questão da viagem no tempo, né? O próprio conceito de viagem no tempo é bem complexo também no filme. Agora a trama, o que acontece em Prime, né? Então são 2 amigos, né, engenheiros. Esses 2 amigos acabam criando uma máquina do tempo, bem clichê, né? Eu acho que todo filme de viagem no tempo tem isso, mas isso é normal. E eles, quando eles criam acidentalmente essa máquina do tempo, acabam utilizando isso, né, para ganhar dinheiro no mercado de ações. Aí isso acaba gerando consequências. E ele tem que impedir uma certa ameaça no filme, que é uma morte, acho que é uma morte de alguém lá, de um personagem lá que eles tentam impedir. Aí utiliza a máquina do tempo para voltar no tempo e tentar resolver, não é? Mudar esse evento. Então é basicamente isso, são 2 engenheiros, né? Que acabam criando uma máquina do tempo e usando para ganhar dinheiro no mercado de ações, né? Só que quanto mais eles utilizam essa máquina, mais as coisas ficam complicadas. Mas a situação acaba gerando consequências para ele, né? Agora como funciona a questão do funcionamento da viagem no tempo, né? Então nós temos uma caixa, vou até mostrar aqui. Você pode ver na caixa, né? Essa é a caixa que é a máquina do tempo. Liga a caixa no horário, deixa ele voltar no tempo. Aqui o personagem. Aí ele vai ligar sempre com atraso, né? Se ele quiser ligar 9 horas, ele vai para voltar no tempo. Então o tempo que ele ligar é o tempo que ele quer voltar. Aqui ó, viajante 0 às 9 horas, ele quer voltar às 9 horas no tempo. Então ele liga a caixa às 9 horas, deixa ligado, com sempre um atraso. Por quê? Porque quando ele sair da máquina, né, no horário, o outro dele, que é ele vai se tornar o viajante 1, né, que vai criar outra linha do tempo. Que no passado ele foi o viajante 0, aí no futuro, né, ele voltou, ele vai ser o viajante 1. Aí ele tem que ligar com 1 hora de atraso, alguns minutos, para não encontrar o eu dele do passado nesse mesmo horário, que é 9 horas. Porque se encontrar, ia dar um paradoxo doido aí. Até esses personagens lá, a gente vê que eles tomam bastante cuidado nessa questão da viagem no tempo para encontrar o eu deles, né? Bater de frente com eles. Então eles têm um maior cuidado, maior zelo para não gerar consequências, né, para eles. Mas isso, durante o filme, acabam, mesmo eles tendo cuidado, acaba desenvolvendo consequências para eles e botando em risco, né? Então a máquina do tempo de Prime é uma caixa, que essa caixa você tem que passar o tempo que você quer viajar para um certo tempo dentro da caixa. Então vai ser para passar, por exemplo, aqui ó, ele ligou a caixa às 9 horas, né, com algum atraso, deixou ligada. Ele entrou na caixa às 15 horas, 3 horas da tarde, e dentro da caixa, como ele quer viajar até voltar no tempo até às 9, que foi o horário que ele ligou, ele vai ter que passar 6 horas dentro da máquina. Pois é, ele vai ter que levar comida, né? Passar 6 horas aí. Então a máquina do tempo de Prime funciona dessa maneira. Tem que passar o tempo que você quer viajar dentro da máquina. Inclusive, eles levam máscara de oxigênio, né? Uso de máscara de oxigênio, garrafa d'água e acho que até comida, não sei. Porque dentro da máquina é muito quente
Isso acaba e é muito fechado também. Então a máscara de oxigênio ajuda e também a água também, né, para se hidratar durante esse período, né? Eles vão ficar dentro da máquina. Então, como vocês podem ver, é uma coisa bastante real, né? Bastante pé no chão. E acho que é o único filme que tem essa questão aí, todo esse cuidado com a máquina do tempo, com a viagem no tempo. Então o diretor quis trazer realmente uma coisa mais pé no chão no filme, né? Sem uso de efeitos especiais, sem essas coisas aí, mirabolante, né? Então é exatamente assim que funciona a máquina do tempo de Prime, a viagem no tempo. Aí quando ele sai da máquina, às 9, né? Ele sai da máquina. Vamos supor que ele saiu às 8h50, né? Ou às 8h55, sei. Pra não encontrar o eu dele do passado, né? Que é às 9 horas que ele entrou. Então ele saiu, ele já é o viajante 1. Aí o viajante 0 vai chegar exatamente ao mesmo horário. Então ele tem que sair do local. Na hora que ele sai da máquina, ele sai do local, vai pra algum lugar lá pra não encontrar o eu dele. Então é exatamente assim que os personagens de Prime faz, viagem no tempo. Não é nem muito difícil assim de entender a máquina, né? Mas eles fazem isso de várias vezes e a gente fica doidinho tentando entender. Porque eles acabam viajando no tempo demais, criando outras linhas, então acaba confundindo. E a teoria, eles estudaram a teoria de Bootstrap, né? Que eu vou falar um pouco dela depois. E eles sempre se escondem em algum local, como eu falei, né? Então, tem outra coisa também, que é a caixa de segurança, né? Contra falhas. Que um dos personagens cria quando alguma coisa der errado nessa viagem no tempo, ele ter uma caixa de segurança que possa voltar bem antes deles ter voltado, né, no tempo. E eles têm um plano, né, um objetivo, esses 10 personagens, que é primeiramente ganhar dinheiro no mercado de ações. Na verdade é isso mesmo, ganhar dinheiro. Aí depois acontece um negócio lá, um deles, né, um dos personagens, ele vai pra uma festa e um cara lá tenta matar uma colega deles lá. E ele acontece isso lá, mas aí, como ele tem a máquina do tempo, ele resolve essa parada aí. Então, ao resolver isso aí, acaba gerando várias consequências pra ele. Aí tem outras coisas também, outros detalhes que eu não vou dar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu nem lembro direito, faz tempo que eu vi Prime. Então é basicamente assim, Prime. Agora eu vou pra Dark, né? Agora, vamos lá. Pronto. Todo mundo conhece, eu acho, esse daqui, porque tá na Netflix, né? Então tem. É bem famosa essa série. Bastante complexa também. Não mais do que Prime, né? Porque Prime já é outro nível aí. Já. Então vamos lá, Dark, os pontos positivos de Dark. Conceito de viagem no tempo também. Que é complexo. Complexo e também criativo. E outro ponto positivo são as atuações. Então, são muito boas. Uma coisa que chamou muito a minha atenção foi o elenco. Atua muito bem. Tá muito bem. O design de produção também é top. E outro ponto positivo, a maquiagem também é muito boa. Inclusive ajudou pra gente identificar quem é quem ali. Aquela bagunça ali. De tanto personagem que tem, né? E a escolha do elenco também foi muito bem feito. Muito bem pesquisado que eles fizeram, os atores jovens, mais velhos, né? Foram muito bem escolhidos para representar os mais velhos, jovens. E os prostitutos também. Acho que só um que eu achei bom ali na série, mas tem outros também. Só um que me surpreendeu, parece. Eu lembro. Mas são bons os prostitutos dele. E os pontos negativos de Dark, né? A trilha sonora, que é muito repetitiva. Por isso eu até falei na minha crítica lá, que eu fiz em texto. E os personagens não têm carisma. E inclusive foi uma coisa que me incomodou bastante isso aí. Não tem nenhum carisma, não dá nem pra ter empatia com eles. Não dá nem pra se apegar, inclusive terminei a série sem se apegar aos personagens. Então um ponto negativo também. Os diálogos também não são muito naturais. Tem muita citação filosófica sobre psicologia também. Tem vários temas, né, de religião. Isso acaba... Ele cita muito essas coisas assim e ficou uma coisa muito forçada assim, alguns diálogos. Então não são muito naturais assim, alguns, né? E o ritmo também é bem arrastado.
Inclusive até me incomodou a questão do ritmo arrastado aí, ritmo lento. E deixa um pouco cansativo alguns momentos de Prime, alguns episódios, né? Então, vamos lá. E por que é complexo, né, Dark? Olha, eu falei Prime, é Dark, falando de Dark. Por quê? Primeiro porque a conspiração de viagem no tempo. Conspiração é essa. É porque há várias pessoas que começam a viajar no tempo, né? Prime são muitos personagens. E cada um tem seu objetivo, né? O que eles querem fazer viajando no tempo. Então isso acaba gerando consequência para todos. Então, cada um quer conspirar contra o outro, quer resolver seus problemas, né? E isso acaba gerando conflitos entre eles. E acaba criando a questão da árvore genealógica também, que é uma coisa que confunde bastante. São muitos personagens. Como são vários personagens que viajam no tempo. Então, são vários parentes, né, também. E eles acabam tendo filhos em outras épocas. São muita gente que viaja no tempo e por isso que confunde. A gente não sabe quem é quem. Aí o pai encontra o filho, mas o filho também é pai do pai. Aí complica tudo. Quem assistiu sabe essa confusão toda. Então a árvore genealógica acaba que sendo uma confusão danada em Dark. E a outra coisa também que deixa a Dark complexa é as citações dos conceitos de física e filosofia, né? Como eu falei, tem bastante citação. O Dark, o negócio de tudo estar conectado, aquela coisa toda, todo mundo sabe, né? Aquelas citações doidas. E tem muita coisa de religião também. Então é uma coisa que talvez confunda bastante, né? A questão do entendimento, né? E a trama de Dark se dá em 4 pontos principais aqui, né? Há um desaparecimento de crianças. Aí tem aquela questão de investigação policial para procurar essa criança porque eles estão desaparecendo. Depois eles vão vir descobrir, né? Que nada mais é do que essas pessoas encontraram uma caverna onde tem um buraco de minhoca. Esse buraco de minhoca foi criado por um acidente nuclear que gerou uma questão de matéria escura. E nessa caverna há um local lá, uma passagem, né? Tem um buraco de minhoca, eles entram e acabam viajando no tempo 33 anos no passado ou no futuro. Então, o primeiro cara lá que a gente vê é o Mikkel, né? Que é o pai do Jonas. Tem um filho Jonas em 1986. E ele viaja no tempo e desaparece. Aí tem outras crianças também que desaparecem lá, tem toda a investigação policial. Aí eles vão atrás. Aí Jonas, que é o principal, né? De Dark, encontra essa caverna. Aí chama os amigos dele e tal. E gera toda aquela coisa. Eles viajam no tempo. E sempre é para 33 anos. No futuro e no passado. Então é basicamente isso, a trama de Prime. Ou de Dark, falando toda hora Prime. Agora vamos ver como funciona a viagem no tempo em Dark, né? Depois eu vou comparar todas as 3 obras no final. Vamos lá. Aqui em Dark, basicamente, como eu falei, é 33 anos, né, que ele volta. E o tempo inicia em 1888, em ordem cronológica, né, até 2052. Eles podem viajar no tempo 33 anos para frente ou para trás. E outra coisa que é complexa também, que esqueci de pontuar, né, é a questão da não linearidade, né, que é não ordem cronológica, né, na ordem cronológica a trama. Então, o que a gente vê no início não é exatamente o início, né? Então, isso acaba confundindo a gente, porque durante o episódio que a gente vai entender, que ele vai contando o que aconteceu primeiro, para depois a gente entender o que está acontecendo ali. Então, a trama de Dark não é em ordem linear, então, que a gente vê no início, já aconteceu muita coisa no passado ali pra gente começar a entender. Você só vem jogar isso, o roteiro só vem jogar isso pra gente lá no decorrer dos outros episódios, no final da temporada. Então é uma coisa que confunde bastante também, essa questão da ordem cronológica. Não é em ordem cronológica, né? Mas ele inicia em 1888 e vai até 2052. E os personagens podem viajar no tempo 33 anos pra frente ou pra trás. Então aqui em Dark nós temos 3 mundos. O mundo 1 é o mundo original.
quando um cara lá, um cientista, acabou criando a máquina do tempo. E nessa criação dele acabou gerando uma tentativa de salvar, acho que é o parente dele lá, de um acidente, né? Ele criou. Só que na hora que ele criou, ele usou essa máquina, acabou dividindo em dois mundos, né? Esse mundo 1 dele, que foi o mundo 2 e o mundo 3. Então acabou criando dois mundos além do dele, além do de origem. Então temos 3 mundos em Dark. E nesses 3 mundos, cada um tem suas linhas do tempo, né? No mundo 1 tem 2 linhas, no mundo 2 tem 3 linhas e no mundo 3 tem 3 linhas. Então, em cada linha acontecem eventos diferentes. Por exemplo, a questão do... Se um personagem está vivo em uma linha, em outra ele pode estar morto. Ou se um personagem ele é casado com alguma mulher e em outra linha ele já não é casado com ela, já é casado com outra. Então é exatamente assim que Dark faz esse jogo aí, e isso acaba confundindo a gente muito. Então, como são muitos personagens, isso acaba confundindo a gente ainda mais, porque eles viajam muito no tempo e criando várias linhas do tempo. Então em cada mundo acontece uma coisa diferente em cada linha. Então basicamente Dark tem a teoria de Bootstrap, né, que eu vou explicar depois, e a teoria dos muitos mundos, que é a teoria do gato do Schrödinger, sei lá, aquele experimento que todo mundo conhece do gato dentro da caixa, que ele pode estar ao mesmo tempo vivo, ao mesmo tempo morto, né? Então é basicamente Dark é isso daí, esse experimento aí do gato do Schrödinger, não sei, aquele experimento lá do gato lá dentro da caixa, que ele pode estar vivo, pode estar morto. Então é basicamente isso que funciona Dark. Então você não sabe se é o fim ali, se é o começo. Então esses mundos estão entrelaçados, né, um no outro, como eu coloquei aqui, tanto o fim como o começo, tudo é o início, tudo é o fim. O começo, até ele cita muito essa frase, né, do fim, do começo, e tudo está conectado e tal. Realmente está conectado os 3 mundos, os personagens também, tudo conectado às linhas do tempo. Então não dá pra saber se ali é o fim, se é o começo, porque tudo acontece de uma forma entrelaçada, né? Então é basicamente assim. Então no mundo 2 houve uma falha na Matrix. Na verdade foi uma falha na Matrix já, a criação desses 2 mundos, mundo 2 e mundo 3, que não existe, né, eles dois. Então eles têm que resolver o quê? Eles têm que voltar pro mundo original. Eles têm que desfazer o mundo 2 e o mundo 3. São falhas que houve na criação dessa máquina do tempo, né? Aí lá no final eles resolvem, Jonas volta, né, no tempo lá, depois de resolver várias paradas lá com os outros personagens, lá no fim da temporada 3. Aí ele impede do cara, do cientista lá, né, criar a máquina do tempo, porque ele impedindo dele criar a máquina do tempo, não ia gerar falha na Matrix. São esses 2 mundos aqui que foram divididos, parte do mundo 1. Então é basicamente assim, Dark, que funciona. Não vou entrar muito em detalhe, né, porque é muita coisa. Vamos lá para outro, para Steins Gate. Steins Gate, né, é um anime, o melhor anime sobre viagem no tempo. Como vocês podem ver, aqui ficou claro, né, entre os pontos positivos e negativos, que Steins Gate ele é campeão, né, é o melhor, realmente, melhor obra sobre viagem no tempo, comparando com Dark e Prime, é o melhor. Então os pontos positivos de Steins Gate os personagens são muito carismáticos, dificilmente você não vai se apegar a algum quando você assiste. E tem a trilha sonora também, que é muito boa, muito marcante. Plot twist, são vários plot twists também, que deixam realmente você assim, tem um nível de tensão também, que é muito bom durante todo o anime. E conceito de viagem no tempo, que é muito bem feito também, muito perfeito, né? Muito bem explicado. Acho que até mais do que Prime e Dark junto, apesar de ser bem complexo também. E as atuações, que as atuações por voz, né? As performances dos caras que fizeram as vozes dos personagens são fera, muito bom. E os únicos pontos negativos, né, eu nem ia coloquei porque eu vi gente falando, né. Então, apesar de ser minha opinião, mas eu abri essa exceção aqui
pesquisei. Se for pesquisar os pontos negativos, os caras estavam achando de Steins Gate, eu mesmo encontrei, mas eu coloquei aqui. A animação, né, que não é muito... Eles dizendo que não é muito bonito, não é muito boa, os personagens são muito mais... E tem um ritmo também, que é o ritmo ali que eles disseram no início, que é bem arrastado, né? Teve até gente que desistiu de assistir, não sei porquê. Um anime muito bom desse. E... porque Steins Gate é complexo, né? Só por um motivo. A viagem no tempo. São várias viagens que o personagem faz. E a gente acaba confundindo a gente. Só o conceito de viagem no tempo realmente já torna tudo complexo já. Não consegui achar outra coisa. Os diálogos dá pra entender tudo. Também a interação dos personagens, também dá pra entender a história em si também. Mas o que complica é a viagem no tempo mesmo. E a trama, basicamente um cientista, né, chamado Okabe, junto com seus amigos, eles acidentalmente criam uma máquina do tempo. E essa máquina do tempo permite eles enviar a mensagem do passado por meio de um telefone no celular. E a história se desenrola a partir dessas questões aí, da viagem no tempo, essas mudanças causadas pelo uso da máquina, que é o telefone mandando mensagem pro passado. Aí, assim como o Prime, né, eles fazem um teste na máquina, começam a ganhar dinheiro na loteria, né, usar isso para ganhar dinheiro. Mas Prime também faz isso, então já temos um ponto semelhante entre Steins Gate e Prime, né. E eles precisam salvar amigos da morte. Então alguns amigos deles acabam morrendo. E eles usam essa máquina do tempo para voltar no tempo, tentar evitar esse acontecimento. E evitar também que a Terceira Guerra Mundial aconteça, né. Então, agora vamos ver como funciona a viagem no tempo de Steins Gate, né. Aqui tá basicamente assim. Nós temos aqui o celular, né, e também o micro-ondas. O micro-ondas estando ligado e conectado ao celular, esse celular pode mandar uma coisa chamada de e-mail, que são mensagens ao passado. Pode mandar até 5 dias atrás, para mudar algum evento, né. Então, e no micro-ondas, dentro do micro-ondas, você pode deixar algum objeto para enviar no passado. 1 segundo dentro dele vai equivaler a 1 hora no passado. Eles fazem isso também com alguns objetos lá. Então é basicamente funciona desse jeito aqui. Eles têm um celular que manda mensagem para o passado, 5 dias no máximo, e o micro-ondas que manda objeto para o passado. E 1 segundo dentro dele equivale a 1 hora no passado, né? Então, e as linhas do tempo de Steins Gate aqui são... Nós temos fluxo beta, que tem 2 linhas. Fluxo alfa, 2 linhas. Steins Gate, 2 linhas. E temos as linhas infinitas. Essas linhas infinitas acontecem porque o Okabe, né, o personagem principal, começou a mandar vários e-mails, que é essas mensagens para o passado, para resolver o problema de uma colega dele que morreu, né, uma amiga dele que estava morrendo. Isso acabou gerando um paradoxo lá. Ele não conseguia resolver essa morte dela. Então, toda vez que encontrava ela, demorava pouco. Alguma coisa, algum evento, alguma situação acontecia que acabavam desencadeando a morte dela. Então, e essas linhas infinitas, eles vão se distanciando cada vez mais. Quanto mais mensagem o passado eles mandam no anime, mais distante eles ficam da linha original. Então, é basicamente assim, eles têm uma linha original, que é a linha original de origem deles, né? E quanto mais mensagens pro passado eles mandarem, mais viajarem no tempo, mais distâncias eles vão ficando. Vão criando outras linhas, várias linhas, né, aqui. E que eles chamam de ponto de divergência, que é a distância entre a linha original e a outra linha alternativa que foi criada pela viagem no tempo. Aí eles até pontuam uma numeração, né, que a original é, vamos supor que é 0,0. Aí eles viajaram para o passado e criaram outra linha alternativa, que agora se passa a ser 0,1. Então basicamente funciona assim essas linhas. Então há vários fluxos do tempo em Steins Gate. Em cada fluxo tem suas linhas do tempo. E cada fluxo desse acontece uma coisa diferente. Então o principal plano deles é resolver 3 paradoxos, que é o paradoxo de uma colega dele chamada Mayuri, e paradoxo de outra colega também lá deles, do Okabe, né,
que é o personagem principal, chamada Kurizo. E a Terceira Guerra Mundial, que é desenvolvida, né, que é desencadeada pela uma organização chamada CERN no anime. Essa organização acabou descobrindo que eles criaram a máquina do tempo, então ela foi atrás, no futuro, né, de uma linha aí, que acho que é a linha do tempo alfa, parece. No futuro dessa linha do tempo alfa, a organização CERN domina o mundo e a Terceira Guerra Mundial acontece. Então eles têm que resolver isso daí e também resolver a morte de duas colegas dele, que é a Mayuri e a Kurizo. Pra isso, eu não vou entrar em detalhe, né, como é que eles conseguiram. Porque o anime realmente é bem complexo, tem várias coisas que acontecem. Vocês podem estar vendo um vídeo no meu canal, que eu tenho um vídeo explicando Steins Gate. Muito bem explicado. Tá lá no meu canal do YouTube, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né. Você pode estar pesquisando lá no YouTube Leon Felipe e vocês vão encontrar Steins Gate explicação. Ou só colocar Steins Gate explicação que vocês vão achar. Tá lá o vídeo lá explicando. Muito bem didático, né? Muito bem. Acho que é o único vídeo assim que tem de Steins Gate que acho que quase ninguém conhece esse anime. Então vão lá se vocês querem entender um pouco mais desse anime, que realmente é incrível. Então agora eu vou comparar as três obras. Então, Prime e Dark Steins Gate. Então tá aqui os pontos positivos, como eu falei, Prime é o mais complexo e ele é melhor do que Dark na viagem no tempo, que é melhor também que Steins Gate. Ou não que Steins Gate, eu acho. Steins Gate é mais bem explicado, né? Mas é incrível também. Então acho que em questão de obra completa, analisando a qualidade de vários pontos, Steins Gate vence dos dois, de Dark e Prime. Em questão de complexidade, Prime vence. Agora, entre Steins Gate e Dark, o mais complexo acho que é Dark. Não sei por causa das muitos personagens, né? Acho que acaba confundindo ainda mais. Então vamos lá. Vamos pra viagem no tempo agora. De Dark, de Prime e de Steins Gate. Bom, sim, Prime, eles têm uma máquina que é bem mais detalhado, né, a questão dos horários. Eles viajam e não podem encontrar o outro eu deles, senão gera um paradoxo. Isso também acontece em Steins Gate. Eles não podem encontrar, eles tipo ficar na mesma linha do tempo onde um eu deles está vivo, né, eu do passado. Então já tem um ponto semelhante em Steins Gate e Prime, né? E aqui é totalmente diferente, né, as coisas que ele utiliza. Steins Gate é um celular e em Prime é uma caixa. Olha lá que eles inventam. Então aqui é mais bem pé no chão. Em Prime realmente. Do jeito que eles utilizam essa máquina do tempo deles. E Dark, né? Nós temos. Esqueci de comentar. Que em Dark nós temos a caverna, né? Que viaja no tempo, que tem um buraco de minhoca. E nós temos também uma máquina que o doutor lá cria, cientista. Vou colocar bem a imagem dela, essa daí. Então tem uma caverna, a máquina do tempo do doutor que cria. E temos também a matéria escura também, que eu acho que faz viajar no tempo também, não lembro. Então, e aí temos a teoria Bootstrap também. Que também em Prime também é a mesma teoria, né? A mesma teoria. Então, basicamente é isso mesmo. Então, uma coisa que eu esqueci de comentar é a teoria do Bootstrap, né? Que é utilizada tanto em Prime como em Steins Gate. Ou como em Steins Gate não, como em Dark. Dark e Prime utiliza a teoria do Bootstrap. Então, a teoria do Bootstrap é basicamente um objeto não cria uma linha alternativa. O objeto faz parte da mesma linha temporal. Ou seja, quando eles viajam no passado, né? Eles acabam sendo da mesma linha. Então eles acabam ficando na mesma linha temporal os dois, né? Mas a diferença é que em Dark isso não gera nada, né? A questão de encontrar outro eu dele lá, a gente vê ele encontrando o eu dele do futuro e
Isso não acaba já no Paradox, mas em Prime sim, porque a gente vê que eles têm total cuidado com isso, de encontrar outro herdeiro, né? Outra questão, deixa eu ver, que eu não falei aqui, foi de Steins Gate, né? A teoria que Steins Gate utiliza é a teoria do multiverso, né? Basicamente, tem várias linhas, dá pra criar várias linhas a partir da original, né? E em cada linha dessa acontece alguma coisa diferente, né? E quanto mais linhas ele criar, mais distante ele vai estar da original. Então ele tem que voltar para original para resolver toda essa questão, esse conflito na linha temporal, né? Então é basicamente isso, gente. Eu só dei um resumo aqui dessas 3 obras-primas da Viagem no Tempo, né? E já recomendo Prime, Dark e Steins Gate, que eu considero as melhores obras sobre Viagem no Tempo. Prime é o melhor em complexidade, né? É o mais complexo sobre Viagem no Tempo. E o mais criativo também, e mais pé no chão, né? Mais real. E Dark é a melhor série de Viagem no Tempo. E Steins Gate é o anime, melhor anime de viagem no tempo. E também a melhor obra sobre viagem no tempo. Como vocês podem ver, ele tem mais pontos positivos, né, em relação a Prime Dark. E acredito que em outros também, comparando com outros filmes, outras obras aí, além desses daqui, que eu comentei, né. Steins Gate é o mais perfeito, o mais bem explicado. E o que realmente te marca na hora que você termina ele. Dificilmente você termina sem ficar pensando ele por uns dias até mês, né? Ou pra sempre, né? Porque é realmente incrível o anime. Então eu já recomendo essas 3 obras. E acho que eu fui o único a fazer esse comentário, né? Comparando essas 3 obras, Prime, Dark e Steins Gate. Que eu, no YouTube eu olhei, não tem ninguém falando sobre os 3, né? Tem falando sobre cada um deles, né? Mas sobre os 3, assim, comparando, acho que eu fui o primeiro. Então já deixa seu like aí, comente aí. E até o próximo vídeo, ou não, né? Talvez eu nem faça outro vídeo, mas valeu, gente. Obrigado aí pela atenção. Então já fica minha recomendação dessas 3 obras aí sobre viagem no tempo. Quem curte, não pode deixar de assistir esses 3, né? São realmente incríveis, muito bom mesmo. Então, se for a nota que eu daria 10 pra Prime, 10 pra Steins Gate e 9 pra Dark, né? Teve mais as coisinhas lá que eu não gostei, então... Inclusive já tem um crítica dos 3 aí, né? Na minha página, se vocês quiserem ver, são bem antigas. O mais novo aí é a Dark, que eu fui assistir recentemente, né? E tem também o meu vídeo aí na minha página, né? Aí no Instagram de crítica. Explicando, da explicação, né? Que eu coloquei também. E tem no meu canal também, da explicação de Steins Gate. Se vocês quiserem ver, fica à vontade aí. Então é isso, falou!